4 vai, 501. Foi comprar aqui que aí poder do barranco. Cuando elegí los potros, elegí un nieto de facón, que en Argentina se busca mucho esa sangre. E, bueno, já he trabalhado com esses cavalos, são muito buenos, são muito ágeis. A gente optou por dividir as meninas em 2 grupos, doma americana e gaúcha. Elas tiveram, então, a opção de escolher a técnica que tem mais afinidade. Aqui estão os técnicos. A gente teve o cuidado de pegar profissionais com experiências diferentes, até para vocês poderem aprender com os 2 modos de trabalho. Eu também ia. Ela já saltou que sabia tudo da doma gaúcha, por isso que ela preferiu a Red. Ninguém sabe tudo. E em muitos momentos, esses treinadores, eles mesclam, né, o que a gente chama de doma gaúcha, a doma tradicional, com a doma americana, a doma western. Então eu achei que esse formato de mostrar os 2 treinamentos foi muito bacana. Eu sou um fã muito grande da doma gaúcha. Acredito que em nenhum sistema de doma no mundo a gente chegue a um resultado final com tão pouco tempo, que é o que fazem nossos cavalos hoje nas domas de 21 dias. Muitas vezes chega gente lá em casa, aí vem montando sela americana, falam: nossa, mas você monta de sela americana, o cavalo vai ficar bom? Vai, claro. Ah, mas você doma de bocal. Não, eu não domo de bocal. Não, mas o meu cavalo vai laçar, o meu cavalo vai parar? Vai, teu cavalo vai fazer tudo isso. É o jeito de eu me vestir, mas não que da sela, o bocal vai fazer alguma diferença no término do cavalo. Meu nome é Roberto Joe e eu sou treinador de cavalos dentro do esporte de rédeas. Em 98 eu fui a primeira vez para os Estados Unidos. Fiz um estágio no Bob Loomis, onde eu conheci o meu mestre, Dwayne Latimer. Final de 2018 foi um ano muito especial para mim. A gente conseguiu classificar para os Jogos Equestres Mundiais na Carolina do Norte, em Tryon, com um cavalo crioulo. O Roberto Joe é um vencedor em todos os projetos dele, pessoal e profissional. Então contar com ele, com essa energia dele, num projeto desses é muito importante para a produção do programa. Antes de eu botar pressão no cavalo, é bom eu dar um sinal. Então qual que seria o sinal? Apontar. Se eu aponto e toco, se eu repetir isso várias vezes, depois o cavalo aprende que quando eu aponto, ele tem que ir. Tu te posiciona aqui, não dá para te posicionar muito na frente do cavalo, porque senão ele fica confuso e pode virar. A guia de respeito ela é feita pelo Clint Anderson, então tem o trabalho, o Clint Anderson faz tudo, faz a parte do redondel, que a gente está muito acostumado a ver pelo trabalho do Monty Roberts, que apresentou em livros e tudo mais, mas o Clint Anderson faz bastante esse trabalho de redondel, mas também ele faz esse trabalho por guia. O cavalo lá e eu aqui. Se não acontecer, eu digo assim, ó, 2 olhos, por favor, ó. Chama a atenção dele. Este é o ponto de partida do primeiro exercício que a gente vai fazer, que se chama guia por respeito. Número 1, aponta. 2, boca. 3, chicote no chão. 4, vai pra cima. Eu chego sem saber nada a respeito da doma, né? O que eu conseguir trazer para mim já vai ser um grande ganho, né? Tem que seguir esses 4 passos. O problema nosso, como seres humanos, é manter essa comunicação bem clara. Porque às vezes a gente faz de um jeito, depois mistura, usa a boca junto com a mão. Então por que a gente faz escadinha? Porque eu quero que no futuro ele vá só no apontar. Vou parar. Puxo para trás, se não parar, ó. Puxo, ó. E depois que eu puxo algumas vezes, eu faço 2 olhos, por favor. 2 olhos, por favor. 2 olhos, por favor. Bem tranquilo, ó, gente. Ó, bem tranquilo. Ó, vai acontecer. Não precisa se apavorar, ó. Bem tranquilo. Mas o desafio que eu vou dar para todas, este passo, mais uns 2, tem que ser feito hoje. Eu lido primeiro de buçal, se o cavalo for muito assustado, eu nunca solto. Assim, essa coisa de apontar, eu jamais lidei com isso, nem tinha conhecimento disso. O potro entra e de cara mostra que está estressado. Procura um ponto de fuga, o que é normal. Está em um ambiente que não conhece.
Os potros saíram de lá e chegaram aqui em Pomerode junto com as meninas. E já no outro dia começaram, depois do estresse da viagem, começaram a trabalhar. De Pantano Grande, no Rio Grande do Sul, 10 horas de estrada até o destino. Até ele entender o que está acontecendo, ele fica bem tenso assim e acaba me deixando bem tensa também. É errado pensar que tu vai botar um cavalo chucro no redondel e ele vai trabalhar perfeito. Só se a gente já pegar um cavalo domesticado. Então isso que está acontecendo é porque é um cavalo chucro de verdade. Toca, ótimo, relaxa. A maior dificuldade de Jéssica é se posicionar certo. Tem que cuidar só, todo mundo ajudar, para que ela não entre em perigo. Né? Então, ela tem uma tendência de fechar a frente. Ela tem. Já foi dito para ela, fica um pouco mais atrás, pro lado. Ela sempre frisou que ela quer viver do cavalo. Ela veio com uma expectativa muito grande. E quando a gente chega aqui, a gente não sabe o animal que vai vir para nós, né? Então, às vezes, parece que a coisa vem certa para te confrontar e tu te testar, tu te reavaliar. O que está acontecendo? Tu aponta e tu usa a boca e nada muda. E tu não tá usando o chicote. O chicote é o terceiro recurso na escala. Precisa ser usado para facilitar a comunicação com o potro. Não é agressivo, não encosta no animal, mas educa. Toda vez que fizer algo que tu não quer, que tu não deseja, tu tem que criar um aspecto negativo. Chicote no chão, 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 chicote no chão. Largou! Quietinha, quietinha. Deixa. Teve uma excelente aula agora. Para mim essa é a grande evolução que tu já estás pegando. Só que é prática, né? Domar cavalo é um momento de conflito. Cada potro vai reagir de uma maneira. Tanto é verdade que o potro, que há pouco parecia mais calmo, tenta novamente saltar. Como o redondel é alto, ele não consegue. Cai sentado. A areia fofa do piso amortece a queda. Foi muita pressão em mim. E eu acabei ficando nervosa e colocando pressão demais nele. Não foi esse o motivo, garante o técnico, e sim um conjunto de fatores. E um deles pesou mais. Esse posicionamento, quando ele é mais ou menos, vamos chamar assim, funciona muito bem em casa, num cavalo manso, sem pressão, ninguém te olhando. Quando estamos na frente das câmeras, com o público, num ambiente diferente do teu, se tu não te posicionar 100% no lugar certo, não funciona. Aponta, boca, chicote. Ótimo. Parabéns. Pega o buçal que tá pegando, muito bem. Y eso de que nos ayudemos entre todas, que nos apoyemos, que gritemos, que hagamos un zapucay, es buenísimo. Es muy lindo y creo que es um bom mensaje para dar. Tu não vai mostrar que tu tem um cabresto na mão, tá? Vencida a primeira etapa, vamos à segunda. Colocar o buçal no garanhão. 20 minutos de tentativas, algumas até arriscadas, e Jéssica coloca o buçal. O técnico, então, dá por encerrado o trabalho. Chega a vez de Ângela, a domadora paraguaia. Tenho um centro de treinamento, domo e entreno cavallos de rienda. Ângela procura que a potra preste atenção nela, sempre que aliviar a pressão. Te voy a dar solo una pequeña ayuda porque estás haciendo todo muy bien. El bien y el malo están muy parecidos. Preciso decirle a ella que cuando ella no hace lo que vos querés, que no está bien. Não estou acostumbrada a que alguém me está aí e diga que vou fazer, pero me gustou muito e é bueno para aprender, ¿sí? Entonces vos tenés que usar tu energía en decirle no me gustó. Cuando no lo hace, no le está diciendo no me gustó. Está diciendo, vamos a probar de vuelta. No,
rápido, dale, com tudo, para arriba, dale. Isso. O Roberto tem muita didática, então as orientações dele é quase um espetáculo teatral. Ele aumenta o tom de voz, ele encena, é muito legal porque isso faz com que as meninas gravem aquelas ações e isso funciona mesmo. Ângela exercita a potra. Movimenta usando os 3 comandos, boca, braço e chicote, até que ela demonstra que está pronta para ser pega. Não. É uma parte interessante para desensibilizar, mas não é algo positivo para o cavalo. Então ele tem que hacer solo carinho e pouco carinho. Tipo assim, hacer um pouco de carinho, salir um pouco assim, deve de quedar abraçando. Então, hacer carinho e ignorá-la. Aí com um pouco ela te vai buscar. No he visto nunca una organización tan grande, tanto tiempo como van a estar, tanta información, porque tienen una calidad de maestros de primera, no he visto nunca, realmente. Y creo que la incorporación de la mujer va a ser un boom. Dá um ok e põe a corda no ok. Isso deixa bem leve e também, se eu precisar, tem mais força. Assim, se ele puxar, queima minha mão. Assim eu viro, ela não queima. Aponta. Boca. Chicote no chão. Mexeu a parte. Vamos lá, não. Aponta. Boca. Chicote no chão. Vem pra cima. Vamos embora. Vamos. Aí, guia. 3, 5, 6 voltas. Agora, agachar e mandá-la parar. Para trás, andar para trás. Vos andar para trás. Mais, força. Isso. Primer contacto en el picadero yo creía que iba a ser un poco más nerviosa, pero con el trabajo que hicimos, la guía de respeto se comportó muy bien. Puedes parar. Quietita. Dentro do redondel, tudo certo. Mas fora dele, as coisas parecem não estar tão bem.